Olá, galera, boa noite. Mais uma conversa aqui com um profissional incrível. Lembrando aqui, né, um evento da FIA, essa escola que veio aqui da USP, né, da FEA USP, para fazer os cursos de pós-graduação, coisa que lá dentro da FEA eles não têm expertise. Hoje a gente está com mais de 10 turmas já, rodando em 4 cursos, então, produtos financeiros e gestão de risco, finanças corporativas e investment banking, eficiência empresarial e o real estate. E aí, desse último, hoje a gente trouxe aqui o professor Michel para falar um pouco sobre esse mercado. E aí, queria agradecer, então, todo mundo, quem está aqui em São Paulo, um friozinho, né, numa quinta-feira à noite, está aqui todo mundo para estudar. Muito, muito obrigada, então, pela presença de todos. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite, professor. Queria que o senhor começasse, então, boa noite, né, falando um pouquinho de você, para a gente começar essa conversa. Boa noite, Cíntia, boa noite a todos. Eu já fiquei contente aqui que vi algumas pessoas conhecidas aqui, o Hilário, a Helena, a Thaís, Wolfenberg, gente amiga, gente que trabalhou e que a gente acompanha já há muitos anos, né? Então, estou muito feliz de poder conversar com vocês aqui um pouquinho sobre shopping, principalmente considerando o nosso MBA de negócios imobiliários aí, que tem a cadeira de shopping, que eu tenho a alegria de poder colaborar com vocês, né? E eu acho que hoje a ideia é fazer um bate-papo assim bastante informal, não é muito uma classe, uma sala de aula aqui, é muito mais uma conversa para a gente tentar atualizar, tentar delimitar um pouco, né? Depois desses 2 anos de Covid aí que maltratou todo mundo aí de várias maneiras, mas também toda dificuldade se torna, de alguma maneira, uma oportunidade, né? Então, eu acho que é sobre esse tipo de assunto que a gente poderia falar hoje. Eu tenho alguns temas assim mais interessantes. Depois, Cíntia, você coordena aí as perguntas, quem tiver também, né? Acho que mais para o final, imagino, não? Claro, normalmente, professor, e aí, né, para quem ainda não participou aqui, eu deixo aberto, né, no chat, pode ir colocando as perguntas, e aí, conforme o professor for falando dos assuntos, eu vou tentando incluir as perguntas já no meio da conversa, para a gente não ficar parando, responde uma pergunta, parando, responde outra, para a gente ter uma Ótimo. conversa mesmo mais fluida, tá? Melhor, excelente, tá bom. Aí, só vou colocar aqui, professor, uma apresentação que a Luê fez para a gente aqui, só uma coisa assim, só para não ficar Tópicos, né? só nós aqui. Espera só um Com os pouquinho. tópicos, tá bom. Isso. Aqui. Então, o senhor pode começar um pouquinho, o senhor é professor aqui, né? E aí Isso. me falaram que você mora fora. Sim, eu moro na Suíça já há alguns anos, né? Um pouquinho antes da pandemia, inclusive, tive uma oportunidade de mudar, e não quis perder essa oportunidade, né? Para quem conhece a Suíça, sabe das qualidades que o país tem aqui para você construir uma família, para você viver com alguma tranquilidade, né? Era um desafio também, não é nada fácil, né? A gente pensa que a vida de estrangeiro é fácil, mas não é, né? Aliás, é bastante complicado. Aqui tem algumas barreiras importantes, como a língua, né? Eu estou na parte alemã, então estou tendo que estudar alemão, por exemplo. E daí você estuda alemão, você sai na rua, eles não falam alemão, eles falam suíço-alemão, que é uma outra língua. Então é um desafio bastante grande assim para minha família, para mim, mas tem sido interessante, né? E depois com a pandemia, eu acho que todo mundo aprendeu a lidar com a tecnologia. A gente já tinha tecnologia, mas a gente não estava acostumado com ela. E hoje a gente consegue conversar, fazer as reuniões. Poxa vida, a gente tocou 2 anos de trabalho basicamente Totalmente de remoto. maneira remota, né? E a gente viu que é possível fazer isso. Obviamente que a presença física é muito mais agradável do que você estar aqui no computador. Eu preferia muito mais estar aí com vocês na FIA, numa sala aí com todos juntos, hein? A gente podendo fazer essa troca, do que estar aqui numa tela de computador. Mas não importa, porque eu acho que com a tecnologia a gente conseguiu se aproximar, né? Então, sim, estou aqui na Suíça, continuo com a minha empresa aí no Brasil, faço os meus projetos de shopping,
Também estudei um outro mestrado aqui na IPFL, que é uma universidade importante aqui da Suíça, e sigo com o meu trabalho aí junto com vocês também, né? Com a minha consultoria, e não perdi o contato com o Brasil de jeito nenhum, até porque eu tenho orgulho de ser brasileiro e fico feliz de poder, de alguma maneira, compartilhar as experiências do Brasil também por aqui, né? Com alguns parceiros que eu tenho por aqui, e também de ver as diferenças que existem entre o mercado brasileiro, né? A gente pensa que o mercado brasileiro está atrás de outros mercados, na verdade, é, é o contrário, né? O Brasil está à frente em muitos aspectos, né? E é um pouco sobre esses aspectos que eu queria comentar aqui. Eu acho que o primeiro ponto importante é a questão da retomada do crescimento, né? Retomada das Exatamente. compras. A retomada das compras eu acho que é importante para a gente hoje, porque, especialmente depois dessa crise com a pandemia, nós sabemos e vimos que muita gente sofreu muito, né? Se você olhar os números dos shoppings do ano de 2021, basicamente quase todos os índices, todos os indicadores diminuíram. Então, você fala de faturamento, total do número de lojas, crescimento de emprego, quase todos eles diminuíram. E tem sentido, porque a gente veio de 2020 para 2021, porém, houve um crescimento até bastante relevante no faturamento. Nos shoppings já em 2021 já mostraram alguma retomada, né? Então, abriram 2022 com um crescimento de 23,6% em relação a 2020, ainda inferior a 2019, 17% inferior a 2019, o que significa que realmente 2019 o mercado estava muito aquecido, né? Estava bastante animado ali, e veio a pandemia e deu um banho de água fria em todo mundo. Não foi só no varejo, não foi só no shopping centers, foi no mundo inteiro, né? Sim. Com todas acho que menos farmacologia, a turma de tecnologia também pôde alavancar um pouquinho, né? Mas a E grande aí, maioria. professora, nessa questão das vendas aí de, né, esse boom de vendas, o Matheus ele perguntou até que ponto essas vendas elas são estruturais ou elas são só uma demanda reprimida? Legal, boa pergunta. Até porque eu preciso só situar um pouquinho que é uma situação quase sociológica, eu diria, né? Depois de uma pandemia dessa, de uma constrição, de uma carência muito grande, né? Naturalmente o ser humano busca um comportamento de indulgência. Ele busca se satisfazer, ele busca aliviar essa carência reprimida que ele tinha com as compras, com o consumo. Sim, de fato é um fenômeno bastante interessante, até acompanhando as vendas, por exemplo, do Japão, das marcas de luxo, logo depois que houve aquela primeira abertura no mercado, né, em 2021, houve um boom de crescimento de vendas assim assustador, filas, né, para comprar. E depois veio de novo a pandemia e a segunda onda e terceira onda. Então você vê exatamente esse fenômeno da carência reprimida e dessa vontade que as pessoas têm de, depois de ficarem trancadas por tanto tempo, resolverem sair de casa com tudo, né? Eu acho que no Brasil esse fenômeno pode até ser um pouquinho mais cauteloso pelo poder de compra do brasileiro, né? Porque se o brasileiro tivesse um poder de compra um pouquinho maior, ele iria para as compras com tudo, né? Sem nenhum remorso. Então, eu vejo essa questão da indulgência, assim, como um fenômeno mais ou menos social do consumidor, mas que tende, obviamente, a se estabilizar, né? É, Provavelmente a euforia diminui um pouco e começa daí um crescimento normal, orgânico, normal do mercado, que acho que é o que está acontecendo já em 2022. Outro elemento acho que importante é realmente da condição financeira das pessoas e do próprio medo que as pessoas desenvolveram com a pandemia. As pessoas estão mais cautelosas, o consumidor está mudando um pouco o seu comportamento, ele era mais arriscado, né?
E hoje ele viu que a vida é efêmera, que a vida precisa um pouquinho mais de planejamento. As pessoas estão se planejando um pouco mais em termos de orçamento doméstico, em termos de gastos, em termos de economias, em termos também até em termos de trabalho, né? Muitas pessoas mudaram de trabalho durante a pandemia, aproveitaram toda essa confusão, mudaram de cidade, né? Então você vê um movimento das grandes cidades para o interior, e daí você aquece o mercado do interior, especialmente no real estate, né? No mercado imobiliário que cresceu muito para o interior de praticamente todos os estados brasileiros. Então, existe sim esta demanda reprimida, com certeza, mas eu acho que faz parte. E em 2022 a gente já vai ver um crescimento melhor do que 2021, toda certeza, né? Bacana. E com relação a essa questão do comportamento do consumidor, né? A gente, como que você vê, né, essa questão de crescimento de shoppings para o Brasil? Porque a gente está, né, passando por um período que ainda vai ter bastante volatilidade, falando de mercado financeiro, né? Um ano ainda de aperto, apesar de a gente ver números já de emprego já melhorando, chegando em níveis pré-pandemia, né, a gente ainda tem uma questão de desemprego bastante importante, né, num ano eleitoral, enfim, como que você vê essa questão? Outra coisa também, né, lembrei agora, a questão da subida da taxa de juros, né, a gente já está em patamares bastante altos, né, que a gente não via, enfim, né, como que você vê essa relação do consumo? Tudo bem, a gente teve uma demanda, né, que reprimida, essa questão, né, também do conforto da compra, né, depois desse período de reclusão, né, mas como que você vê com relação ao daqui para frente? Eu acho que a questão financeira, obviamente, é um fator determinante para o comportamento do consumidor. Quando aumenta os juros, diminui o crédito, né? Ou melhor, o crédito fica mais difícil, fica Mais mais difícil. caro o crédito. Então, o brasileiro ainda é bastante ligado no crédito, e principalmente no crédito do cheque especial, agora mais no cartão de crédito também. E eu acho que boa parte dos brasileiros já aprendeu que o cartão de crédito pode ser uma armadilha muito grande se você não tiver controle financeiro, né? Isso já aconteceu lá em 2011, 2012, que o cartão de crédito foi liberado aí para todo mundo e a conta chegou. Quando chegou, você via índices de inadimplência assustadores. 60% da população brasileira em um momento aí em 2015 16, 60% da população brasileira estava com o nome no Serasa. Isso é assustador, né? Então, eu acho que as pessoas vão aprendendo, vão se amadurecendo, né? Existe esse amadurecimento. De outro lado, também existe esse apetite do mercado consumidor, que quer consumir, que quer experimentar, que quer participar desse ambiente, né, de compras, de convivência, que quer entretenimento. As pessoas também, depois da pandemia de 2 anos, elas querem liberdade, elas querem experiências para fazer sentido para a vida delas. Elas viram que a vida é fugaz, né? Elas querem ter esse sentido da vida mais viver o presente, né? De você desfrutar da sua vida de como você pode. Então, todos esses elementos geram, eu acho que um aquecimento no mercado em termos de novos empreendimentos. A gente tem visto novos empreendimentos em várias regiões do Brasil, né? Alguns empreendimentos que ficaram estancados durante a pandemia, outros que estão sendo desenvolvidos a partir, não diria assim bem exatamente um greenfield, ainda é muito difícil isso, é muito complicado, até por conta do financiamento que é necessário, né? O levantamento desse capital para fazer um greenfield é bastante grande, mas os projetos que estavam ali já mais ou menos estruturados, alguns estão vindo à tona, né? Outro movimento interessante que está acontecendo, e acabou de acontecer, são os movimentos mais societários, corporativos, né? A gente viu a fusão já a aprovação, na verdade, da fusão das Aliança Sonai com a BR Moscou, construir a maior empresa do Matheus Brasil. perguntou sobre isso. Calma, bom, com 69 shoppings, se eu não estou enganado, quer dizer, vai ser o líder de mercado absoluto, né? E a pergunta que a gente tem que fazer é, será que isso vai se replicar em outros grupos?
E daí a gente precisa entender um pouco do DNA dessas empresas, né? As três empresas, primeiro a Sonai, depois a Aliança juntas e agora com a BR Malls, elas têm um DNA, apesar de características diferentes dos seus equipamentos, né? Eles têm um DNA já bastante acostumado com o mercado de capitais, né? Eles estão no mercado de capitais há bastante tempo, para o Brasil, pelo menos. Então, eles já entendem bem das questões da governança, das questões de auditoria, das questões dos acionistas, né, da comunicação com o mercado, da relação com os investidores, tudo isso já é algo bastante conhecido por eles, né? Então, não diria que é fácil, porque tem questões de valores também, culturais de empresa, né, para assimilar, mas eles têm um entendimento bastante comum sobre esse assunto. E daí a gente precisa ver os outros grupos se tem essa mesma característica, porque a fusão é uma transformação, e sendo uma transformação, unir água e vinho não é sempre muito fácil, né? Água e vinho é até mais fácil, né? Água e azeite que não é. Bom, mas eu não vejo, assim, muito espaço para outras fusões, na verdade. Eu vejo que essa fusão é a grande fusão do mercado. Vejo que tem alguns grupos aí já bastante focados em um determinado nicho, né? Não quero ficar aqui dando nomes, mas o Grupo Iguatemi está bastante focado aí no mercado de luxo. De Você tem luxo. o Grupo Multiplan, que tem um DNA muito forte. Se você entrar em qualquer shopping da Multiplan, você sabe imediatamente que é um shopping da Multiplan, né? Eles têm uma característica muito marcante ali de estilo, né? De tipo de equipamento. Depois você tem várias outras empresas ali. Eu vejo também a possibilidade de algumas fusões ou aquisições de pequenos grupos. Mas isso a gente está falando de capital, né? Quando você vai para dentro do Brasil, a realidade é absolutamente diferente dessa. A realidade são shoppings de empreendedores, são shoppings de empresários locais, shoppings de pessoas corajosas ali que investiram, às vezes, quase todo o seu capital para construir um empreendimento e que, obviamente, não têm a força que as grandes empresas têm. Então, eles sofrem um pouco mais, o que pode, dependendo da performance desses empreendimentos, atrair alguns compradores, né? Agora, como grandes fusões, assim, eu não estou vendo muito espaço para outras, por causa dessas características, né, das empresas. Agora, essa realmente foi uma grande negociação no mercado, ainda depende da aprovação, até o CAD precisa aprovar também, né? Acho que a previsão é para o final do ano, para que tudo isso termine. Então, eu vejo isso. E vejo que o market share do Brasil vai ficar, de alguma maneira, consolidado ali com este grande grupo, grandes empresas, e depois empresas de nicho, empresas com um target bem definido, e depois as empresas menores com seus shoppings regionais, locais, né? Regionais no sentido de local, não shoppings do interior, né? Certo. E o Luan, ele perguntou sobre as expectativas de crescimento com relação a e-commerce. A questão do e-commerce, eu gosto do assunto, eu acho que é importante que a gente compreenda o assunto, mas eu gosto de trazer um prisma do ser humano. A gente precisa entender do ser humano antes de falar de tecnologia, porque a tecnologia não é uma finalidade, a tecnologia é um instrumento. Então, quando você encara a tecnologia como uma finalidade, eu acho que você está tomando uma decisão equivocada, porque ela não é uma finalidade, ela é um instrumento para facilitar e melhorar a vida das pessoas, né? E das empresas, obviamente. Então, dito isso, eu gosto de fazer a pergunta são três perguntas, né? Assim, é uma boa ideia? É uma boa ideia. O mercado gostou da ideia? Sim, o mercado gostou da ideia. E os consumidores estão dispostos a pagar pela ideia? Essa é a terceira pergunta, que é a pergunta crucial. Porque você pode ter uma boa ideia, o mercado acha bacana, sai na imprensa e ninguém compra, né? Então, você precisa pensar no ser humano, a gente tem que pensar no comportamento do consumidor para ver o que o ser humano quer, qual que é
natureza humana, o que ele busca, na verdade, né? Qual que é a nossa vontade. Então, dito isto, eu acho que o e-commerce desempenhou na pandemia um papel fundamental. Quem conseguiu sobreviver, sobreviveu por causa do e-commerce. Ou por causa do e-commerce, ou por causa das compras que você faz à distância, né? A compra online e a entrega, né? A entrega também ajudou muito as pessoas, especialmente na área de alimentação. Então, o e-commerce foi fundamental. Mesmo assim, apesar da pandemia e do crescimento que o e-commerce representou, se você comparar números de e-commerce do varejo físico, o e-commerce ainda é pequeno. E não é pequeno só no Brasil, é pequeno no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, que tem o maior mercado de e-commerce do mundo, fora a China, que é difícil até saber os números, né? Ainda assim é pequeno, né? Teve a feira da NRF aí no começo do ano e novamente voltou-se a dizer isso, olha, as lojas ainda são fundamentais, né? Então, e nesse sentido, os shoppings continuam fundamentais, ainda mais no Brasil. Porque no Brasil nós temos algumas características diferentes de outros países que privilegiam o modelo de shopping center, né? Então, eu acho que o e-commerce é uma coisa que veio para ficar. Quem apostar só no e-commerce está perdendo os clientes das lojas físicas. Quem apostar só na loja física está perdendo um consumidor bastante qualificado, consciente do e-commerce. E a minha sugestão é, faço uma ou faço outra? Tem que fazer as duas, tem que fazer todas. Todos os canais possíveis que você possa usufruir, você precisa desenvolver. O e-commerce, sem dúvida. Um outro assunto que eu acho que tem a ver com isso também, essa tendência que houve, ali, pelo menos um boom que houve de marketplace para shopping centers, né? A gente viu várias empresas aí tomando iniciativas, investindo milhões de reais em marketplace para vender, para fazer uma plataforma digital online para os seus próprios lojistas, né? A ideia é boa, o mercado gostou da ideia, mas não necessariamente as pessoas compraram essa ideia. E alguns projetos desses tiveram até que ser cancelados, né? Então, algum dinheiro foi desperdiçado ali, vale a tentativa, obviamente. E eu acho que a pergunta é a mesma. E outra pergunta que eu acho que é importante é o procedimento, o operacional disso. Eu não sei, eu já tive uma marca aqui de roupa junto com a minha esposa, né? E a gente estava lá, antes de vir para cá, a gente desenvolveu uma coleção, estava tentando vender no mercado, e vendas online, né? Como e-commerce. A dificuldade para você alimentar esses sites é incrível. E quando você pensa em um shopping center organizando, ainda que seja por uma outra empresa, organizando um e-commerce para suas próprias lojas, a teoria é bacana. Na prática, cada uma dessas lojas tem que fornecer as fotos de maneira diária, praticamente, né? E não só as fotos, como as promoções e todo esse movimento, todos os dias. E nem toda loja tem essa capacidade. Não tem nem recursos humanos para isso. Então, você precisa ter pessoas dedicadas a tirar fotos de qualidade, manter as ofertas atualizadas. E essa é uma logística dentro do e-commerce que é brutal, é brutal. Não é o core business do shopping, o shopping tem que desenvolver toda uma estrutura para isso. É verdade que alguns empreendimentos, e daí de novo, mais segmentados, né, no luxo, conseguiram desenvolver plataformas super atraentes, mas aí você precisa entender que é o mercado consumidor deles, né? São consumidores muito conscientes, já bastante evoluídos em relação ao hábito de compra, estão acostumados com esse tipo de compra e buscam o produto exclusivo, independente até do preço. E, né? por outro lado, a gente tem uma empresa com capital, né, para poder fazer todo esse investimento, né? Isso, exatamente. E outras que até fizeram e não funcionou. E não funcionou provavelmente por causa das questões operacionais. Porque para você manter um site, um marketplace de shopping atraente, você tem que fazer ofertas diárias, tem que ficar lidando aí com os algoritmos todos os dias e vendo todos os movimentos, responder todas essas pessoas, tem a logística da entrega dos produtos. Então, é um trabalho muito difícil para fazer, né? E um trabalho que não necessariamente vai reverter em lucro. Como muitas empresas aí levaram anos para ter algum tipo de lucro, né? Empresas de e-commerce, né? Então, eu já vejo já um desaquecimento dessa ideia, né?
porque na prática não funcionou muito bem, mas obviamente que o e-commerce para os varejistas é fundamental. E para o shopping, é fundamental que ele ajude o lojista a desenvolver esse tipo de plataforma, e especialmente para transformar a loja numa loja fulfillment, né? Numa loja em que o consumidor pode comprar na loja, buscar o produto na loja, uma loja que serve também quase como um centro de distribuição, né? Para facilitar o last mile, né? A última milha aí da jornada do consumidor. Às vezes você está eu gosto dessa ideia. Todo mundo tem dois shoppings. A gente tem o shopping que a gente gosta e o shopping que a gente vai, né? O shopping que a gente gosta é o shopping que você vai no sábado, no domingo, você vai com a sua família. O shopping que a gente vai é o shopping que está perto, normalmente, do nosso trabalho ou da nossa faculdade, né? E às vezes você vai ter um jantar, você quer sair, quer fazer alguma coisa, e você, com a facilidade que você tem, você compra e já busca no shopping perto do seu trabalho, porque você já vai para a festa já com a roupa nova, né? Então, esse mecanismo facilitou muito a vida do consumidor. É conveniência pura para o consumidor, né? Então, eu vejo a tecnologia dessa forma. Tem um outro assunto também que eu acho pujante ali, que é a questão do metaverso, né? O Eliseu metaverso. perguntou sobre isso, Eliseu Ô, Júnior. Eliseu, boa. Eliseu é meu colega. O metaverso, e a gente não combinou, esse não está combinado, não. O metaverso é, de novo, aquela pergunta. Alguém já vestiu essa máscara? Em 2015, eu desenvolvi, junto com 3 sócios, um shopping virtual que tinha tecnologia metaverso em 2015, hein? Já tinha Caramba. máscara, já tinha os avatares, a gente andava pelo corredor do shopping. Foi um shopping construído pelo Arthur Casas, um arquiteto famoso aí do Brasil, e a gente teve uma versão beta que estava funcionando, era exatamente o metaverso, né? E a questão que eu coloco é: alguém já usou a máscara por mais de uma hora? Você perde absolutamente a noção do tempo, do espaço. É muito difícil você ter uma experiência agradável depois de uma hora de máscara, né? Usando a realidade virtual. E será que o consumidor quer comprar desta maneira? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Então, a gente tem que se colocar nesse papel. Você, como consumidor, quer comprar como se fosse um jogo, um videogame, né? Imerso aí numa realidade virtual, que você pode... legal, você vai fazer isso todo dia? Não sei se você vai fazer isso todo dia. São perguntas, eu não estou dando respostas aqui, porque ainda é uma tecnologia nova, mas a gente tem que pensar no ser humano. A gente passou 2 anos aí falando na tela do computador, está todo mundo desesperado, ninguém aguenta mais, né? É, fazer reunião por computador. E será que a gente vai encarar uma máscara fechada ali? São perguntas. Eu gosto de fazer essas perguntas porque a gente tem que entender de ser humano. Não adianta você entender só da tecnologia. Essa tecnologia é interessantíssima. Que ela vai existir e coexistir, eu não tenho dúvida. Que ela vai ser esse fenômeno que vai alterar o comportamento do consumidor, Consumo. eu duvido. Sinceramente, eu duvido. Na minha opinião, tem outras pessoas. Obviamente que tem um quadro interessante que mostra um homem brigando com um leão, né? E ele está matando o leão, ele está vencendo a luta. E a pergunta é: quem pintou os leões? Se tivesse sido o leão que pintou o quadro, provavelmente o leão estava ganhando do cara, né? Então, todo mundo que você perguntar que trabalha com metaverso vai falar que é o maior fenômeno da história do mundo. Tá certo, é um negócio deles, como a gente fala bem de shopping, né? Que a gente gosta de shopping. Mas tem que ter um pouco de senso crítico, eu acho. Tem que pensar um pouco nesta pergunta, que é a última pergunta. O ser humano está disposto a pagar por isso? Ele está afim disso, né? Uma pergunta importante antes de se aventurar nesse tipo de investimento. E também não é um investimento barato, né? Imagino que deva Não, ser uma ainda coisa não. caríssima. Ainda não é barato, não. É caro e depende de um back-office ali enorme, né? De tecnologia, de desenvolvimento, enfim. Na verdade, você deixa de ser uma empresa de varejo e vai ser uma empresa de tecnologia, porque que precisa para... E, de novo, ainda que você tenha o metaverso, você possa fazer uma compra online,
você precisa de toda essa logística por trás, porque a pessoa vai comprar Claro. um produto físico. Físico. Vai comprar NFT, né? Os non-fungible tokens, né? Ok, vou vender NFT pelo metaverso, é legal. Não sei, você compraria um NFT? Quantos NFTs você compraria, né? Não E sei. quem que está disposto, né? Quem Ah, está disposto a pagar e quanto quer pagar, né? Porque uma coisa é fazer aquele álbum de figurinha da Copa, né? Que a gente fez. Outra coisa é você ter uma coleção. Agora, tem sempre um early adopter ali, um consumidor que compra já na largada, às vezes ele acerta, às vezes ele desperdiça dinheiro. Eu acho que cada um vai ter que definir a sua estratégia ali. Eu só gosto de sugerir um pouco de bom senso, ali, um pouco de criticismo, cautela, né, né? para cautela. Tá. O Matheus, ele perguntou também com essa questão de taxa de juros alta, né? O fundo imobiliário aí com, né, captação baixa também por conta dessa rentabilidade mais sensível, né, dos últimos anos. Se você vê alguma expectativa dessas aquisições, né, de alguns players que podem se beneficiar com isso, com essa subida de taxa de juros, pouca captação de um lado, enfim, né, da O que sensibilidade eu, do mercado. o que eu aprendi com o shopping center é que shopping center não é um investimento de especulação. Quem entrar em shopping center para fazer investimento de especulação tem uma chance muito grande de não se dar bem. É um investimento de longo prazo. Então, essas turbulências econômicas, financeiras, elas vêm e vão, é assim, né? É sazonal, sempre tem aumento de juros, abaixo de juros, e os investidores vão sobrevivendo a todas essas intempéries, né? Agora, é um investimento de longo prazo. Eu falava com os bancos aí, alguns bancos de investimento, sobre o mercado de shopping, né? E eu dizia isso e continuo dizendo, para quem quer fazer especulação financeira com shopping, eu acho que não é uma boa estratégia, porque é um shopping, é um investimento que realmente demora para performar, mas é estável. E você pode ver os números. No meio de uma pandemia, a gente está conseguindo ainda retomar crescimento, né? É estável porque a carência do brasileiro, ela não diminui. O brasileiro é carente de compras. A gente é desesperado para fazer compra. Não quero generalizar, mas abra o seu armário e veja se você está com todas as roupas que você quer, os sapatos que você quer. Não, a gente está disposto a comprar mais, né? Porque a gente precisa, a gente ainda está caminhando no consumo. Eu acho que a pandemia trouxe um pouco de consciência, né? Uma busca aí pelo verde, pela natureza, pelo exercício físico, mas ainda assim nós somos seres humanos, a gente gosta dos bens de consumo, faz bem para a gente, é bom, não é ruim, mexe a economia, gira a economia. Então, eu acho que em relação aos fundos de investimentos, é natural que nesse pós-pandemia a captação não seja muito alta, mas como é um investimento de longo prazo, eu acho que se você verificar aí que o portfólio do fundo tem bons equipamentos, né? Equipamentos estáveis, sem muita invenção de moda ali, e que já performaram no passado ou que estão retomando o crescimento, eu apostaria, mas não a curto prazo, apostaria a longo prazo. Novamente, eu acho que é um investimento de longo prazo. O que a gente sempre se esbarra, e eu esbarro aqui, né, também na minha parte de investimento, que o brasileiro tem pouca educação financeira, Né? né? Então ele é muito imediatista, né? Então, Sim. e aí ele acaba, né, se desesperando e aí vendendo numa cota baixa, comprando na alta e vendendo na baixa, tudo que a gente não deveria fazer, né? Se pegar esses É, grandes investidores, o que eles falam é isso, né? Você compra e não vende, né? Compra e espera. Porque se você, sim, a não ser que você seja um trader, né? Que você seja um profissional ali realmente do mercado, que você está acompanhando dia e noite isso daí, e que você entende do assunto, o investidor, pessoa física, não é assim, né? Nem todos são assim. Então, eu acho que a estratégia tem que ficar muito clara, a sua estratégia financeira, porque na, especialmente no mercado de ações e tudo isso, a pessoa fica assustada, ela vê o dinheiro dela
né? Diminuindo. Diminuindo, ela tira, né? E era justamente a hora de ficar quieta, porque daqui a pouco vai retomar de novo, Recuperar. né? Recuperar. Agora, isso é educação financeira, é o que você falou. Sem educação financeira, a pessoa não tem essa temperança, essa calma, né? Essa serenidade de entender essas oscilações e apostar no investimento, de novo, de médio e longo prazo. Não é fácil, né? Ainda mais quando tem todas essas confusões políticas, econômicas, que não ajuda ninguém, na verdade. Ajuda alguns, né? Alguns lucram com isso, mas a grande Sempre tem maioria alguém, não. né? Claro. Aliás, esse é outro conceito interessante, eu não sou economista, mas é um conceito interessante. O dinheiro, ele é finito, né? Então, se o dinheiro sai da sua mão, ele vai para a mão de outra pessoa. Ele não sai daqui da terra, né? O dinheiro não some da terra. Aliás, eles estão imprimindo dinheiro cada vez mais, então está entrando cada vez mais dinheiro. Não, ele é finito no sentido de que ele circula, mas está gerando mais e mais dinheiro. Os países estão imprimindo dinheiro. Então, se alguém perdeu dinheiro, é sinal de que alguém provavelmente ganhou dinheiro, né? E agora tem que escolher o lado certo, escolher o lado de quem ganha dinheiro, né? Se esse é teu objetivo também, né? Claro. O Caio, ele perguntou se essa questão de shopping a céu aberto, se tem mercado dentro do Brasil. Exatamente. Eu acho que essa é uma boa pergunta, porque eu acho que é uma das tendências, assim. Depois da pandemia, e a gente tem que falar da pandemia, porque a pandemia gerou algumas mudanças de paradigmas ali em termos de comportamento, né? Não mudou, não mudou a natureza humana, isso não mudou, porque a gente teve um problema temporário e as pessoas que falavam das máscaras, enfim, do lockdown, de tudo isso, eu insistia, isso é um problema, é uma solução temporária para um problema temporário. Quando acabar a pandemia, as pessoas vão esquecer da máscara no outro dia. E é o que aconteceu. Então, aí no Brasil ainda a pessoa ainda tem que usar um pouco de máscara e tal. Aqui na Suíça já não se usa máscara já há algum tempo. E você não vê, você só vê uma máscara jogada no lixo ali, que alguém esqueceu, ou algum estrangeiro que veio passear de máscara. As pessoas esqueceram da máscara, porque aquela era uma solução temporária para um problema temporário, né? Mas deixou algum tipo de influência também. Então, uma delas, eu acho que é justamente essa vontade que as pessoas, depois de ficarem presas em casa, essa vontade de elas respirarem ar livre, né? Então, a gente tem visto um aumento da prática do esporte, por exemplo, né? No Brasil, no mundo inteiro. A gente tem visto as pessoas buscando atividades externas, e nesse sentido, os shoppings que apostarem num layout um pouco mais agradável em termos de paisagismo, com uma arquitetura mais aberta, eu não diria totalmente aberta, porque a gente tem algum problema de calor aí no Brasil que realmente complica muito o consumo. Quando você está no céu a 35, 40 graus, fica difícil comprar. É desagradável comprar com 40 graus, né? Como é desagradável comprar com chuva. Você falou que está um friozinho aí, São Paulo já já vai começar o friozinho. É desagradável ficar a 15 graus. Aqui faz 0 graus, o pessoal convive. Aí com 15 graus o pessoal está usando jaqueta, né? Aí eu tô aqui, ó, com o meu casaco. Tá vendo? É. Então, a gente tem esses problemas também, mas eu acho que como tendência, o shopping quer apostar em áreas de convivência mais abertas, com paisagismo agradável, que dê essa sensação para as pessoas de que elas estão ao ar livre, que elas estão num ambiente mais aberto, com mais conforto, não aquele modelo antigo de shopping, aquele quadradão, né? aquele cubo quadrado em que as pessoas ficam lá circulando, né? Mas também espaços assim, obviamente, a gente precisa de espaços fechados. Então, eu acho que essa é uma tendência importante. Outra tendência importante eu acho que a questão do entretenimento também tem a ver com esta necessidade que o ser humano percebeu de viver a vida, né? De viver a experiência, e daí eu diria que esse entretenimento tem que ser muito ligado ao target do shopping. Não é qualquer entretenimento que vai funcionar para o seu shopping. E daí é fundamental que você entenda quem é seu cliente.
Se você escolher um entretenimento equivocado para o seu cliente, o seu shopping vai ficar prejudicado. A gente tem que entender exatamente quem é o nosso cliente. Hoje não tem desculpa para não entender o cliente. Tem empresas aí no Brasil espetaculares que mapeiam aí o perfil do cliente, o fluxo dos consumidores, da onde vem, qual área de influência que está mais impactada. A gente já tem essa informação, a gente tem esse dado, né? O que a gente precisa é aplicar agora inteligência ao dado. É tirar conclusões a partir do dado, e mais do que conclusões, é tomar decisões e propor ações corretivas ou inovações para explorar essas informações, né? Isso que é o mais difícil. Então, essas empresas de tecnologia, de novo, que trabalham com inteligência de informação, com os dados, fazem relatórios maravilhosos. E daí o gestor do shopping pega o relatório, guarda na gaveta, e depois de 5 meses ele olha o orçamento e ele fala, pô, estou gastando dinheiro à toa. E realmente está, porque se você não ler o relatório e não transformar esses dados em inteligência, que significa aplicabilidade daquela informação a uma decisão corretiva ou uma decisão para inovar o seu shopping, né? Realmente o dado não serve para nada, são números, né? Então, eu acho que isso é importante também. E outra coisa que eu acho que é interessante é a gente arriscar um pouquinho novas experiências. A gente tem visto, por exemplo, aí no Brasil, esse boom, né, do beach tênis, né? Beach tênis aí no Eu Brasil sou uma delas. acho que todo mundo não sei, de 10 amigos, 8 praticam beach tênis. E virou um esporte muito inclusivo, né? As pessoas, mulheres, idosos, todo mundo está praticando, né? Jovem, todo mundo está praticando. Então, eu fico pensando, puxa, que tipo de experiência nova a gente pode explorar dentro do shopping? Não pode fazer um campeonato de beach tênis dentro do estacionamento do shopping? Né? Por que não? Né? É importante só lembrar que o shopping é um equipamento de destino. Nós temos que atrair as pessoas para dentro do shopping, não para fora. Eu sempre fui um crítico desse. Você faz um sorteio e oferece um jantar fora do shopping. Você tem que trazer para dentro do shopping, não para fora do shopping. Para fora do shopping, ele busca a experiência que ele quiser, o consumidor, né? A gente tem que fazer ele ficar fiel ao nosso equipamento, né? Se engajar com as nossas lojas, com os nossos serviços. Então, por que não fazer novas experiências, né? Por que não apostar em outras formas de engajamento com o consumidor, né? Tentar entender o que ele está querendo. A gente viu aquele fenômeno dos trucks, lembra dos truck foods ali, né? Super legal, faziam estacionamentos, era uma festa familiar, super bacana, entendeu? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente tem que buscar um pouquinho uma nova forma de engajar o consumidor. E eu diria, de maneira criativa, não precisa inventar a roda necessariamente, entendendo o seu consumidor, entendendo o perfil que ele quer, né, o que ele busca, e tentando propor para ele uma coisa diferente, uma coisa nova. Eu não sei se é o tempo de fazer algo maior ou até melhor, eu acho que é tempo de fazer coisas diferentes agora. Bacana. O Eliseu Pereira te mandou saudações e perguntou, na sua visão, qual que para o empreendedor, né, onde a gente vê o maior potencial, onde você vê o maior potencial. Ele pergunta especificamente da Suíça ou aqui no Brasil. Eu estenderia, né, isso para onde você vê tem essa visão de mercado melhor para o empreendedor, enfim, nessa parte de shopping. O mercado melhor é onde tem gente, né? Aqui, você falou da Suíça, tem 7 milhões de habitantes, tem pouca gente. São Paulo tem quase o dobro, né? Mais que o dobro. Então, eu acredito que onde tem gente, tem mais oportunidade. Daí tem outros elementos importantes, que tem toda a questão do investimento, tem toda a questão da capacidade, da infraestrutura, dos suppliers, né, de tudo isso. Mas, sem dúvida nenhuma, o Brasil é sempre a bola da vez. É uma pena que a gente tenha problemas que a gente fica se perguntando por quê, né? Por que que o Brasil não decola, né? Ele decola, em certo sentido, mas está sempre aquele voo de galinha, né? Ele decola e
tem que cair de novo, e vai. E essa é a luta do empreendedor brasileiro, é uma loucura. O empreendedor brasileiro não desiste. Eu falo isso agora com bastante segurança. Eu vejo aqui na Europa aqui os empreendimentos e eu vejo umas diferenças importantes, né? Uma diferença importante é que o consumidor aqui é muito pragmático, ele é funcional. É um consumidor que entra na loja para comprar um sapato que para chuva. Ele vai, entra. Então você vê um shopping pouco agradável, shopping de entretenimento, um shopping. Aliás, eu fui num shopping aqui na Alemanha, eles colocaram, era um shopping perto de uma zona de fazendas, então colocaram esterco na porta do shopping, né? E você entra aquele olor, né? Aquele odor maravilhoso de esterco. E você entende, tem fazendas, mas mesmo que tenha fazenda no entorno do shopping, você não faz isso, né? O Selfridge, há 100 anos atrás, já sabia, lá em Londres, que o perfume atrai as pessoas, não é o esterco que atrai, né? Então mas para eles era uma coisa funcional. O cara é temporada de comprar esterco porque estão fazendo paisagismo, né? A enfim, tendência aqui, obviamente, são as lojas de rua, mas daí tem a ver com a segurança, né? Tem a ver com uma cidade que foi, de alguma forma, construída e constituída de uma maneira favorável para as lojas de rua, né? As pessoas andam pelas ruas e compram nas ruas, né? Então, isso tira um pouco da apelação dos shoppings. Outra coisa que eu vejo aqui também é o shopping que mais faz sucesso é o shopping, o outlet aqui, né? E daí, brasileiro no outlet, né? É Disneylândia, né? E é assim, e não é só o brasileiro, não. Qualquer outlet aqui é cheio de gente, né? Tem muita gente, tem bons produtos, boas ofertas, vale a pena comprar para quem quer esse tipo de produto. E ainda são equipamentos assim. Agora, o equipamento shopping aqui é feio, um equipamento feio. E daí, outro elemento importante são as automações digitais. Aqui tem muita solução digital dentro do shopping. Como tem pouco recursos humanos, né, tem pouca mão de obra disponível, eles investem muito em tecnologia. Então, o supermercado você compra lá com um radarzinho e um revólver que você já marca os produtos e sai praticamente sem nenhuma fiscalização. Você tem guarda-jaqueta, guarda tudo, né? No shopping você vê todas aquelas máquinas para tirar foto de passaporte, foto disso, foto daquilo, enfim, é tudo mais ou menos digital, né? As vendor machines, né? As pessoas usam assim de maneira bastante regular, mas é funcional, não tem glamour, né? E isso ninguém é melhor que brasileiro, acho que só americano acho que é melhor que brasileiro, ou pessoal de Dubai, mas também porque eles queimam dinheiro ali. Então, eu vejo os empreendimentos no Brasil com algumas vantagens, assim, que são muito importantes, eu acho. Uma que eu acho que é nota 10, é a qualidade do atendimento do Brasil. Não existe atendimento igual ao do Brasil. Essa vontade de atender, essa vontade de ajudar, essa disponibilidade, às vezes até uma serviciência, assim, de a pessoa querer servir o outro, né? Até com algum exagero, às vezes. Você vai num restaurante, o cara, 1 hora da manhã, o garçom está lá te esperando, né? Aqui, às 10, você já teria sido expulso, né? Então, a qualidade do atendimento no Brasil é algo espetacular, né? E serve para todas as indústrias, eu diria. A outra é a criatividade na oferta. Eu acho que o brasileiro tem uma criatividade de oferta enorme. Ele inventa coisas novas, ele tem uma reação de massa muito grande. Né? Então, você está vendo aí do beach tênis, é uma reação de massa, né? Como foi a paleteria, como foi o iogurte, como foi várias outras. E elas vão ganhando seu espaço regular, né? Sem todo aquele entusiasmo, né? Com o tempo, a curva tende a se estabilizar, né? Mas são muito criativos, né? Outra coisa é a questão do empreendedorismo. Se fizer aí as pesquisas, eu acho que a FIA tem pesquisa nisso, não sei, quem sabe metade das pessoas pensa em ser empreendedoras, né? De ter seu próprio negócio. Os jovens, principalmente hoje em dia, né? Então, nós temos essa força do empreendedor.
E não necessariamente você vê isso na Europa, você vê um povo muito mais pacato nesse sentido do empreendedorismo, né? Mais calmo, né? Ele cresceu com uma boa qualidade de vida, ele ganha um salário médio, vive bem, para que que ele vai fazer todo esse Tem esforço, poder né? de compra, né? O É, dinheiro tem poder de a compra. vida é confortável, ele não tem o luxo, porque não tem, né? Pelo menos na Suíça não tem tanto luxo assim. Parece que tem, mas não tem. A gente vê o luxo das montanhas e tal, mas o cidadão comum é um cidadão que leva uma vida bastante simples, né? Outra qualidade, acho, do Brasil, é, que, que se reverte numa qualidade, é um problema, mas se reverte numa qualidade, é essa necessidade de ter um ambiente seguro, né? Um ambiente protegido, controlado. Isso é um incentivo, é um estímulo para os shoppings. Se você tivesse essa facilidade de comprar nas lojas de rua, como tem na Europa, você não necessariamente teria tanto shopping center no Brasil, né? Sim, com certeza. O Miguel, ele E, fala até, inclusive, que é, ele está em Salvador, né? Que o volume de assalto em restaurante bar de rua são tão elevados que ele só está fazendo ele frequenta as alternativas dentro dos shoppings. com certeza, e eu diria mais, que ele vai gostar ainda mais se ele entrar no restaurante que ele sente que não é dentro do shopping, embora seja dentro do shopping. Esse é o desafio, é propor um restaurante que ele sinta que estava na rua, né? Sim, E não dentro de um shopping, no fast food. Claro que tem um momento do fast food, quem não gosta do McDonald's, né? Mas eu acho que a ideia é essa, é propor uma operação em que o sujeito sinta, que o consumidor sinta que está fora do shopping, né? Embora esteja dentro do shopping. A outra coisa que eu acho que também é um problema, mas que se torna uma oportunidade, é a falta de opção de lazer no Brasil. Então, você está com a sua família, você tem lá 2 filhos, 3 filhos, numa casa de 100 metros quadrados. É uma insanidade você passar um fim de semana inteiro trancado ali, né? Você vai buscar um parque, daí o parque tá ruim, tá cheio, tá muito calor, é difícil estacionar, o transporte está difícil. O que que você decide? Eu vou para o shopping. Vou para o shopping que eu gosto. Lá eu vejo pessoas, lá eu vejo tendências, eu vejo tecnologia, lá eu vejo e sou visto, lá eu confraternizo, lá eu como bem, lá eu me divirto, lá eu tenho entretenimento, lá eu resolvo as coisas da minha vida, faço a minha lavanderia, vou no correio, enfim, vou no banco. Então, o shopping virou realmente um local em que o brasileiro resolve a sua vida. Não é só comprar, né? Ele resolve a vida dele em todos os sentidos, né? E, e, por fim, eu acho que outra qualidade do Brasil é essa carência do consumo, que é a demanda. Essa demanda reprimida é constante no Brasil. Se alguém perguntar assim para mim, o que você acha do Brasil? Eu falo assim, o Brasil tem uma demanda reprimida, que é constante. Ela não é, ninguém vence essa demanda reprimida. E a população cresce e a população nova vem com mais demanda e ela está sempre reprimida. A gente não está satisfeito ainda, né? Nós não alcançamos um nível, uma qualidade de vida para nos deixar tranquilos. As pessoas querem melhorar de vida, o que é ótimo, né? Porque tem que melhorar mesmo, cada um o seu projeto de vida, né? Obviamente, quem não quer, não tem problema, mas eu acho que, em geral, o ser humano busca multiplicar, né? E de vários sentidos, né? Multiplicar como ser humano, como profissional. Por exemplo, nós estamos aqui conversando sobre isso, porque nós queremos, de alguma maneira, melhorar, de algum jeito, né? claro. Quem faz um MBA na FIA faz porque quer uma qualificação melhor. Isso vai se traduzir em novas oportunidades. E vai, porque você vai ter um diferencial em relação aos outros profissionais. E é assim, né? Então eu vejo todas essas vantagens em relação ao Brasil, coisas que realmente não acontecem em outros lugares, né? É, são qualidades mesmo, são potenciais incríveis que só o Brasil tem. Às vezes alguns comparam Índia, é uma realidade totalmente diferente do Diferente. Brasil, totalmente diferente. O nível de pobreza é gigantesco. Eles têm um elemento cultural religioso muito forte, né? A influência do Ocidente não é tão grande.
Aí você tem a China, que obviamente é uma máquina de consumo, mas é tudo ligado ao governo. Então você tem... o governo controla as empresas todas, né? E controla as pessoas também. Então, as grandes empresas chinesas têm participação do governo. O governo é um grande Sim. acionista das empresas, né? Então, isso muda um pouco dificulta o empreendedorismo. Até o cara do Alibaba, há pouco tempo atrás, foi noticiado, o cara deu um sumir, ele sumiu, né? Sumiu porque levou uma puxada de orelha ali do governo. Obviamente que tem os problemas políticos deles lá. Eu estou só falando isso para comparar a realidade brasileira e mostrar como o Brasil tem potencial, né? Apesar das dificuldades que nós temos demanda, nós temos criatividade, nós temos esse espírito empreendedor, nós temos espaço para produzir, construir, né? Nós temos oferta que está melhorando cada vez mais, né? Ainda precisa melhorar mais, mas tem outros probleminhas, mas tem o mais importante, né? Eu acho que essa relação da oferta e da procura ela é fundamental para a gente entender o mercado de shopping, né? Bacana. E aí, para finalizar, já é quase 1 hora da manhã aí, o senhor deve já estar Tô tranquilo, estou acostumado aqui tô acostumado com o fuso confuso. horário aqui, né? Tá normal. O O olho Miguel, fica um ele pouco vermelhinho ali, mas é normal. para finalizar, o Miguel ele pergunta se ainda faz sentido segmentar o shopping então por serviços, alimentícios, vestimentos, se faz sentido ou essa questão de vamos lá no shopping para resolver tudo. O que eu acho que faz sentido é você, sem dúvida, apostar em serviços e conveniências. Como eu mencionei, assim, o brasileiro quer ir para o shopping e resolver a vida dele em vários aspectos, né? Ele não quer mais levar problema para casa, ele quer levar a coisa pronta para casa. Então, ele não tem tempo, especialmente nas grandes cidades, ele não tem muito tempo para sair do trabalho, ir para casa, lavar roupa. Ele já sai do trabalho, passa no shopping, pega a roupa e vai para casa, né? Então, acho que investir em serviço é fundamental, porque serviço é conveniência. Conveniência é relacionamento estreito com o consumidor, né? Você está resolvendo problemas práticos da vida do consumidor e cativa o consumidor para frequentar seu shopping diariamente, que é fantástico, porque quando você tem um consumidor que vai no seu shopping todos os dias, um dia ele compra também, né? Ele compra uma coisinha lá, enfim, a exposição é muito maior. Então, eu acho que serviço, sim. A segmentação dentro do próprio shopping, eu acho que é uma questão um pouco de estratégia, porque depende do shopping que você não tem espaço para fazer tanta segmentação, né? Então, nós temos o meu shopping do coração ali, o Parque Dom Pedro, em Campinas, é gigantesco, foi uma das minhas escolas ali. Ele, no começo, era bem segmentado, e depois vai mudando o mix, ainda é segmentado, vai mudando o mix e você precisa se adaptando. O que eu diria é que a gente tem que pensar de uma maneira coerente se determinadas operações combinam entre si, né? Elas precisam ser, no mínimo, complementares para ajudar o consumidor, facilitar a vida do consumidor. Eu vi um shopping uma vez, né, no Rio de Janeiro, existia uma loja de lingerie de luxo, né? E estava naquele tempo do Frozen, e tinha uma loja vizinha que estava vazia, o shopping enfiou uma sorveteria aí de Frozen do lado da, da loja de lingerie. Bom, a senhora que estava comprando do lado do senhor chupando o tal do Frozen não gostou, né? Desistiu da compra. Não tem nada a ver, você fazer isso é um erro grotesco ali de estratégia, né? De planejamento de mix. Daí fala, mas era a loja que eu tinha. Ok, né? Você precisava ocupar essa loja. Agora, se você puder planejar, não só antes da inauguração do shopping, mas também depois, melhor, né? Principalmente com atividades complementares, eu diria, né? Então, alimentação, junto perto de entretenimento, né? Moda, quem sabe perto de acessórios, e assim você vai combinando o seu shopping ali, uma zona mais focada com serviços, né? Eu acho que segmentação tem que ser bem pensada, é só isso. Eu não diria que é regra, não. Não é todo shopping que aguenta uma segmentação assim. É O que verdade. eu diria
é que você tem que ter um tenant mix, você tem que ter uma variedade, uma diversidade de operações, isso sim. E não só de segmentos e de marcas, obviamente, né? Então tem que ter uhum. vários. Por quê? Porque o seu consumidor é um consumidor plural. Ele precisa de várias coisas, ele não precisa só de roupa, né? Ele precisa de comida, ele precisa de sapato, ele precisa de material esportivo, ele precisa de serviço. Então você precisa atender às necessidades que o seu consumidor tem. Não adianta só investir em um segmento. Agora, se você é um shopping temático, né? Um shopping temático, daí é diferente, porque daí você está vendendo um tipo de produto. Então, existe um shopping do calçado no Brasil, é um shopping dedicado ao calçado. Mas, se você vender só um tipo de calçado, não vai dar certo. Se Uhum. você não tiver área de serviço, ainda que seja dedicada a calçado, também vai ser difícil. Se você não tiver uma área de alimentação para que as pessoas descansem, também vai ser difícil. Se o shopping não for agradável, é um passeio chato. E o consumidor brasileiro não é tão pragmático assim, ele gosta da experiência, né? Da experiência. É. Então, tem que pensar bem, identificar bem o seu equipamento para saber que tipo de segmentação você tem que fazer. Bacana. E aí o Thales mandou a última, eu prometo, professor, que é a última. Não, eu adoro bater papo, vamos nessa. Qual que é a sua visão com relação a esses prédios residenciais conectados a shoppings? Eu acho ótimo, é o multiuso. Você vê bastante isso na Europa, inclusive. Só que não vê com a qualidade que a gente tem no Brasil, né? Porque, de novo, são pragmáticos. Então, você vê um prédio perto de um equipamento, por exemplo, onde eu moro, na capital aqui da Suíça, tem um shopping, e em cima do shopping tem um campo de futebol. Uau! Dentro a parte de baixo é o shopping, a parte de cima é o campo de futebol com arquibancada e tudo, né? E é um bom empreendimento. Do lado tem um hotel, do outro lado tem um prédio comercial. Então, eu acho que esses multiusos são importantes do ponto de vista de planejamento urbano e arquitetônico, né? Porque eles podem oferecer uma solução muito positiva assim para determinadas regiões, né? Eu não diria que cabe um shopping, um prédio comercial, um prédio residencial, um hotel em todos os lugares, porque não cabe. Mas se você tem fôlego econômico para desenvolver um projeto multiuso, planejado, pensado para o seu entorno ali, né, para a sua localização, com ofertas diferentes, que você cria a própria, é uma autodemanda, né? Você mesmo cria a demanda, né? Eu acho que é super interessante, ainda mais se você conseguir colocar um hotel. Agora, vai pôr um hotel numa zona que não tem graça nenhuma, por que a pessoa vai ficar nesse hotel? Ah, vai pôr um hotel perto de um centro de exposição, tem mais sentido. Vai pôr um hotel perto de um multiuso que tem ali uma área de lazer grande, um parque perto. Eu acho que funciona muito bem isso daí, tem um apelo grande para cidades maiores. Acho que pode ser uma tendência para cidades pequenas, pode ser um diferencial grande para cidades pequenas, se o empreendedor conseguir desenvolver um multiuso numa cidade pequena. Eu trabalhei com um projeto aí do Rio, que era um projeto assim, não era muito grande, mas tinha prédio residencial, comercial, shopping, e tem sido um sucesso já, tá em obra e é um sucesso. Então, acho que pode funcionar bem, se bem planejado, acho que é uma boa solução. E pode ajudar a fazer o retorno do investimento de uma maneira menos arriscada, né? Porque você está diluindo o investimento em vários modelos de negócios, de assets, né? Seu Uhum, portfólio é diferente ali. bacana. E aí, tem mais uma. Vamos nessa, pô. É, Tô feliz eu aqui, vou. pode. Com Né? relação à questão do cenário eleitoral, né, da possível troca de poder, enfim, você vê com alguma reticência com relação ao investimento estrangeiro no Brasil, com alguma mudança de poder, ou, enfim, a continuação né, esse cenário político pode influenciar, né, nessa Eu parte, acho, você acredita? eu acho que a política influencia o especulador, né? Acabou de sair aí alguns bilhões aí de capital estrangeiro da Bolsa, a Bolsa deu uma queda esses últimos dias aí, certo? Sim. Agora, quem são esses caras? São caras que estão investindo para
desenvolver o país, ou o cara que está investindo porque estava os juros baixos, estava melhor, né? Então, eu acho que a gente tem que separar o que é um fenômeno financeiro de um fenômeno econômico, né? É, eu acho que, obviamente, que o cenário político gera essas brigas políticas, geram uma instabilidade política que gera uma instabilidade social e econômica. E eu trabalho para uma empresa americana que me consulta sobre assuntos brasileiros. Então, eles selecionam lá consultores. Normalmente é um investidor que quer investir no Brasil e as perguntas são assim, né? E, de novo, eu respondo. Eu acho que é um investimento de longo prazo, né? E o investidor que está visando o longo prazo, ele sabe que tem essas turbulências, e se ele tem um dinheiro bom que quer investir no país ou nas empresas brasileiras, ele fica. Agora, se é um especulador, ele veio para ganhar o dinheiro dele. Ele Ganhou, pegou, sai, né? ganhou e sai. Eu não acho que é que é determinante assim essas confusões políticas. A gente já está em confusão política desde que eu nasci. Eu conheço sempre uma confusão política. O que eu vejo que está muito politizado, né? O mundo inteiro está muito politizado. Antigamente a gente viu o programa de televisão, tinha comédia, tinha humor, tinha tiração de sarro. Agora é tudo política, não se fala em outra coisa, né? Ficou chato, ficou uma conversa chata até, né? Sinceramente. Isso é uma diferença curiosa aqui na Suíça. Aqui na Suíça tem 7 presidentes. Eles se revezam, cada ano é um que... E ninguém Uau. sabe o nome desses caras, ninguém tem a menor ideia de quem eles são, ninguém está nem aí com isso. Cada um cuida da sua vida desde que o governo não se meta muito na vida das pessoas, né? Mas o mundo está politizado, né? Os Estados Unidos está politizado. Gera instabilidade, né? Afugenta alguns investidores, mas o investidor que acredita no Brasil, que acho que vê os Os fundamentos da economia fundamentos. brasileira, que vê os fundamentos da economia brasileira, ele fala, espera aí, esse pessoal... Eu ouvi de um empresário importante que veio para o Brasil há anos atrás e perguntaram para ele, pô, mas você vai montar negócio na Amazônia, né? Ele falou, sim, as pessoas um dia vão ter que comer aqui, entendeu? As pessoas vão ter que gastar. Um dia elas vão gastar, porque é inevitável que isso aconteça, né? É inevitável que nossa demanda reprimida, que a gente busque resolver e atender essa demanda reprimida. É inevitável, a gente vai continuar crescendo, e vai. Tem essas turbulências, mas eu acredito mais Percalços. no investimento de fundamento do que de especulação. Daí o de especulação, realmente, cada chuvinha ele sai correndo, depois volta, como voltou, depois vai embora. Sim. Bacana, professor, super obrigado. Vou deixar agora aberto se o senhor quiser, né, finalizar, alguma coisa que lembrar aí, enfim, né, perguntas acabamos com todas aqui do chat, e aí queria deixar aberto aqui o espaço para você finalizar. Bom, eu só queria, na verdade, agradecer a presença aí de vários amigos aí, né, que me acompanham aí, que a gente já trabalhou junto, já sofremos juntos também, e de todos que tiveram presentes aí. Eu acho que a gente tem que continuar acreditando no mercado brasileiro, apesar das dificuldades. Essa resiliência que o brasileiro desenvolveu é admirável, é isso que move a gente. Essa história de que o brasileiro não desiste nunca é verdade, e não desiste mesmo. Eu acho que uma das nossas melhores qualidades é essa, né? E é isso. Estou à disposição de todos aí. Quem quiser também endereçar alguma pergunta aí para a Cíntia, tal, para a FIA, e eu puder Fiquem à colaborar. vontade. E não percam aí o MBA aí da FIA de Negócios Imobiliários, porque realmente vale a pena. Não é só sobre shopping, tem todo o mercado imobiliário. É um tipo de investimento que eu sou suspeito, eu já fiz 3 mestrados, imagina, e eu quero fazer mais, né? Então, eu acho que a gente tem que investir, porque o conhecimento é algo que você não perde, é algo que você pode transformar isso em capital social aí para você, né, para a sua vida. É isso. Muito obrigado a todos aí. Obrigado, Muito Cíntia, também. obrigada de novo, professor, por ter topado. Obrigado pelo seu tempo. O fuso aí não ajuda, né? O senhor podia estar Tô acostumado. descansando.
Muito obrigado para todo mundo que né, participou, que esteve aqui com a gente até o final, nessa quinta-feira aqui em São Paulo, chuvosa. Gente, muito obrigada pela atenção. Tendo alguma dúvida, pode mandar tanto pelo LinkedIn, pelos canais, né? A secretaria foi colocando aqui, né, os canais de comunicação com a FIA. E a gente fica aqui. Até a próxima, professor. Obrigada, gente. Tchau. Professor, Obrigado boa noite, a todos. gente. Em julho eu estou de volta aí. Em julho vou para o Brasil. Estou feliz da vida aqui. Bem que nem vai estar tão calor, professor. Não vai fazer tanta diferença térmica. Tchau, gente. Boa noite.